Ao mesmo tempo, nós estamos ao vivo agora, é uma maravilha podermos estarmos todos juntos aqui ao mesmo tempo, vejam só, com pessoas maravilhosas em diferentes partes do Brasil. Ao mesmo tempo, temos aqui Ana Luísa Nevares, uma maravilha poder que está no Rio de Janeiro, a professora Giselda Hironaca, que está em São Paulo, e Rodrigo Mazei, que está em Vitória, no estado do Espírito Santo, né? Quer dizer, é sinceramente maravilhoso a gente ter essa oportunidade, ter a chance de estarmos juntos aqui, né? Hoje nós vamos fazer uma live especialíssima sobre o inventário, né? Esse é um assunto que chama a atenção de muita gente, o inventário que sempre demanda a atenção de todos que operam ali no direito, né? E eu não poderia fazer diferente para construir uma live, digamos assim, de alto nível, como a gente gosta de fazer. Isso faz parte, eu sou meio perfeccionista naquilo que eu gosto de fazer, né? E quando a gente pensa em direito sucessório, claro que passa sempre pela nossa cabeça os professores que estão conosco aqui hoje, com a professora Ana Luísa Nevares, com o professor Rodrigo Mazei, e de modo muito especial a professora Giselda, que vai acompanhar conosco aqui hoje toda essa transmissão que nós estamos fazendo aqui pelo YouTube do canal Direito Civil Brasileiro, né? Eu vou começar aqui rapidamente fazendo uma apresentação de todo mundo que está comigo aqui na sala, né? A professora Ana Luísa, ela é doutora e mestre em Direito Civil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, pela UERJ, é professora atualmente da PUC-Rio, né? Também a coordenadora da pós-graduação Lato Sensu em Direito de Família e Sucessões lá da PUC-Rio, é membro do IBDFAM, membro do IBD Civil, né? Tem um currículo vasto, com várias publicações, com livros, enfim, Ana, talvez você represente toda a sistemática que nós possamos ter em torno dos assuntos relacionados ao direito de família e sucessões, de modo muito especial o direito das sucessões, né? O professor Rodrigo Mazei, igualmente, é mestre em Direito pela nossa PUC São Paulo, onde eu também já tive a oportunidade de estar fazendo o meu mestrado e meu doutoramento. É doutor em Direito Processual Civil pela FADISP, lá em São Paulo. E Mazei é muito provavelmente um dos caras mais diferentes que a gente tem para tratar sobre esse assunto do inventário, porque ele é craque nos dois lados, né? Tanto na área de direito material, como na área também de direito processual. Então, puxa vida, é um prazer muito grande tê-los aqui hoje conosco nesta live e de modo muito especial. É muito bom contar com a professora Giselda Hironaca aqui conosco na sala, né? Nós temos essa participação, digamos assim, premium, né? Eu costumo dizer, já disse isso à professora Giselda em outras lives dessa semana, né? Uma participação super premium, na verdade, né? Professora Giselda, ela se sinta em casa aqui com a gente, aqui nessa nossa conversa bacana que nós vamos fazer sobre o inventário hoje, né? E, claro que se a senhora quiser falar, vai ficar à vontade. Nós todos estamos em casa e eu queria muito que todos também que estão nos ouvindo se sentissem muito em casa, né? Nós, como temos uma gama muito grande de pessoas que vão nos assistir agora ao vivo e depois as pessoas que vão nos ver também pela gravação, que nós vamos deixar no YouTube, né? Eu sei que nós vamos ter acadêmicos de direito assistindo, pessoas que estão recém-formadas ali, graduadas, e, claro, nós estamos também tendo a participação de muitos craques aqui também com a gente da área de direito de família e sucessões, eu tenho certeza disso, e também de sucessões especificamente, muitos dos nossos colegas advogados que trabalham na área. Então, por conta disso, eu vou fazer aqui uma rápida introdução sobre o inventário, para que todo mundo possa ter ali uma ideia mais ampla do próprio procedimento, e depois a gente vai descer os detalhes para algumas reflexões que a professora Ana e o professor Rodrigo vão fazer aqui conosco, e depois um bate-bola sobre essas questões, né? É sempre bom lembrar que, na medida em que há o falecimento da pessoa, nós somos obrigados a abrir o inventário. Aliás, Rodrigo, essa já é uma primeira observação interessante. Obrigado a abrir o inventário, nós somos obrigados a requerer, né, o processamento do inventário. Essa palavra obrigado já serve aqui para um bom debate,
um pouquinho mais adiante, né? E esse procedimento de inventário, claro, a gente sabe que ele serve para a gente fazer listar todos os bens que a pessoa, que o falecido deixou por ocasião do falecimento, né? E há um dado sempre muito importante, claro, a gente vai listar, vai avaliar, depois vai partilhar com todos que estão participando ali da sucessão, mas um dado inicial que eu acho muito importante a gente deixar claro para todo mundo ouvir, e muito provavelmente nós estamos aqui nós somos todos advogados, é muito provável que já tenha acontecido com todos, e com todos que estão nos escutando também agora, as pessoas chegam e dizem, olha, morreu meu pai, morreu minha mãe, agora vamos fazer um inventário, eles deixaram isso, mas normalmente esquecem do ônus, né? Falam do bônus e esquecem muito do ônus, e é sempre bom lembrar que o procedimento de inventário ele serve justamente para a gente fazer a apuração do que a pessoa deixou, não só do ponto de vista do ativo que a pessoa tinha, mas também o passivo, né? Isso é sempre bom a gente observar, é isso que forma o quinhão ao final. Essa é uma informação que muita gente acaba perdendo ali logo no começo, quando vai fazer as primeiras perguntas, quando começa ali uma conversa que diz respeito a esse assunto do inventário propriamente, né? Também é sempre bom a gente lembrar que a lei brasileira ela autoriza que haja um inventário negativo, né? Se a pessoa não deixou nada, é possível se fazer também o inventário negativo, também é uma outra possibilidade que nós temos. E esse assunto ele está disposto no nosso Código de Processo Civil, para todos vocês que vão nos acompanhar também. Vocês podem acompanhar vendo a lei, eventualmente, quem não tenha, digamos, uma vivência muito grande com o tema do inventário, especificamente no livro 1, o Código de Processo Civil ele trata do processo de conhecimento e do cumprimento de sentença, no título 3 dos procedimentos especiais, e ali especificamente nos artigos 610 e seguintes, ele trata desse assunto. Então, para que todo mundo possa se ambientar especificamente sobre esse tema, é bom, quem quiser acompanhar também vendo a lei, pode abrir aí o Código de Processo Civil e acompanhar também a matéria nesse ponto, né? Também é sempre bom lembrar que a lei brasileira ela autoriza um inventário extrajudicial e um inventário judicial, né? Desde 2007, eu me lembro muito de nós nos encontramos muito, professora Giselda, sobre essa lei, a Lei 11.441, se eu não me engano é o número da lei, né, que trata sobre a possibilidade do inventário extrajudicial, foi um avanço para o Brasil, né? E desde então nós temos a possibilidade do inventário extrajudicial no país, mas claro que ele também não fechou a porta do inventário judicial. Normalmente as pessoas acabam ingressando com o inventário judicial em razão dos litígios que há em face da partilha dos bens, né? O inventário judicial ele tem aí pelo menos as suas 3 modalidades que a gente vê ali no Código de Processo Civil, portanto, o rito tradicional dos inventários, o arrolamento sumário, que inclusive dá ensejo à própria possibilidade do inventário judicial, e o arrolamento comum, né? E um outro dado que é importante a gente levar em conta, e isso também serve para o nosso debate daqui a pouco, é que lá no artigo 611 do nosso Código Civil, nós temos uma norma que obriga, e aí vem de novo obriga, né? Todos nós requeremos a abertura do inventário no prazo de 2 meses, né? O processo de inventário e de partilha deve ser instaurado dentro de 2 meses a contar da abertura da sucessão, ultimando-se nos últimos 12 meses subsequentes, podendo o juiz prorrogar esses prazos de ofício ao requerimento da parte. Bom, como nós estamos passando por uma fase diferente demais, que é a existência da pandemia, nós temos um projeto de lei que está tratando sobre esse assunto também desse prazo, mas eu vou deixar para a professora Ana também desenvolver alguns temas relacionados ao ponto. Em seguida, nós vamos também ouvir o professor Rodrigo. Eu acho que essas colocações iniciais servem para a gente ambientar todo mundo no próprio procedimento. Claro que daí para frente vai ser nomeado, depois do requerimento, vai ser nomeado inventariante. Antes de nomear o inventariante, a gente tem o administrador judicial, aliás, o administrador provisório, né? Aqui no inventário, depois tem a nomeação de inventariante, depois as primeiras declarações, em seguida as impugnações que houver, citação com impugnação, declarações finais, até que se chegue ali no momento de avaliação
e partilha propriamente, né? Então, de modo geral, esse é um ambiente que nós vamos trabalhar agora, e eu vou passar com muito prazer, Ana, a palavra para você nos brindar, na verdade, com algumas reflexões que a gente tem que fazer sobre o inventário, ainda que não seja propriamente em época de pandemia, mas claro que na época de pandemia já surgiram algumas indagações interessantes e que você fica muito à vontade para tratar sobre esse assunto agora. Ok. Bom, em primeiro lugar, queria dizer que é um maior prazer estar aqui com você, Rodrigo Toscano, no canal Direito Civil Brasileiro. Quero dizer que é um canal super democrático, tem sempre muita coisa boa, publicação de todos os cantos do Brasil. Então, é um canal que eu tenho muito prazer em seguir, né? Quero dizer aqui também que está um maior prazer estar aqui com o professor Rodrigo Mazei e também com a minha querida professora Gisele Deronaca, que é uma referência na área do direito das sucessões. Então, a gente está aqui com uma responsabilidade a mais, né, de estarmos aqui em conjunto com a professora Gisele, um prazer imenso e um prazer enorme estar aqui com todos vocês e que estão nos assistindo. E realmente nós estamos num momento muito delicado, né? Eu acho que a morte nunca teve assim tão próxima da gente, né? É claro que todos nós sabemos da nossa finitude, todos nós temos essa ideia, claro, mas a morte está do nosso lado, né? No sentido de que a gente está vendo todos os dias várias pessoas sendo acometidas dessa doença, da Covid-19. Acho que ninguém tinha ideia do que era viver uma pandemia das nossas gerações, né? Das pessoas que estão hoje aqui convivendo. E ninguém imaginava realmente como é viver uma pandemia, né? Cada vez que eu vejo o jornal, uma angústia muito grande, né? Então a morte está muito próximo da gente, está muito próxima da gente nesse momento, infelizmente. E, querendo ou não, eu acho que isso acaba nos levando a pensar mais sobre a morte, né? Sobre o nosso papel, o que nós vamos deixar. E nessa linha de raciocínio, a gente acaba caindo num tema que já estava na ordem do dia por tantos motivos da nossa sociedade, que é o planejamento sucessório, porque nós realmente temos uma sociedade muito mudada daquela que é a sociedade prevista no Código Civil em vigor hoje. Porque a lei civil hoje, que prevê quem é que herda, quem não herda, é uma lei da década de 70, que não tinha nem o divórcio ainda, quer dizer, o divórcio só chegou em 77. Então, a gente tem realmente uma lei que parece que não está em acordo com a nossa sociedade atual. Então, nós temos muitas pessoas que se divorciam, se casam de novo, uniões estáveis, filhos de um primeiro casamento, filhos do segundo casamento, uma longevidade cada vez maior, o que faz, às vezes, as pessoas chegarem a um certo ponto e ficarem em dúvida se transmitem os bens para os filhos ou se não fazem isso, porque, afinal de contas, a gente precisa dos recursos para sobreviver, né? Cada vez que as pessoas vão ficando mais idosas, essa é uma realidade, as doenças chegam, as necessidades chegam, então há muitos conflitos também das pessoas. Portanto, há muitos interesses em jogo. É o interesse do atual cônjuge, dos filhos do outro casamento, a pessoa tem um filho pequeno e um filho maior, então, se morrer, sabe que vai deixar um filho de 4 anos e é um filho que já tem 30, que já se formou na faculdade. São muitos interesses para serem conjugados, o que faz com que o planejamento sucessório, não é, seja algo que esteja na ordem do dia, que seja algo que esteja, vamos dizer assim, na mente das pessoas. Não precisa de grandes fortunas, né? Porque isso não planejar a sua sucessão é simplesmente você realmente procurar um especialista para avaliar como que é a melhor maneira, diante da sua família, diante daquele patrimônio que você tem, diante das suas possibilidades dentro da lei, de melhor dividir, de melhor estabelecer a maneira que você pretende que os seus bens sejam distribuídos. E realmente, uma vez que a pessoa faleça, o inventário é algo que é praticamente sempre presente. Eu digo praticamente sempre presente porque
há algumas situações que a transmissão dos bens não se dá necessariamente pelo inventário, né? Então, muitas pessoas já devem ter ouvido falar naqueles planos VGBL, PGBL. Então, há alguns institutos, alguns contratos, alguns tipos de contrato que fazem a transmissão do patrimônio, mas não através do inventário, né? Então, há até essa questão do VGBL muito comum, que é pago, então, diretamente para o beneficiário indicado, né? E depois vem uma discussão se aquele montante pago vai ou não integrar o patrimônio global para fazer as divisões dos herdeiros, do cônjuge, né? Porque realmente ele é pago fora do processo de inventário, né? Então, o inventário é basicamente certo em quase, 95% dos casos, mas a gente não pode esquecer que há alguns cenários em que ocorre a transmissão de bens fora do inventário, o que acaba sendo até mais um fator de complexidade, porque como são leis acessórias, fora da lei sucessória em si, depois como é que a gente conjuga uma coisa com a outra, então sempre tem uma discussão, né? Mas o inventário, como o próprio Rodrigo Toscano ponderou, ele tem mais de uma possibilidade, não é um procedimento único, ele pode ser feito de forma extrajudicial ou de forma judicial, mas uma coisa que é muito importante é que para fazer o inventário extrajudicial, você tem que ter o dinheiro para pagar o imposto na frente, né? Porque você só lavra a escritura de inventário extrajudicial tendo pago o imposto. Então, esse é um dado que muitas vezes as pessoas às vezes chegam para mim e falam: então, eu quero fazer um inventário extrajudicial. Eu já pergunto: mas vocês têm recursos para pagar o imposto? Porque se não tiver os recursos para pagar o imposto, se tiver que usar um dinheiro que está numa conta do falecido, se tiver que vender alguma coisa para pagar o imposto, vamos ter que passar por um inventário judicial, porque só através do inventário judicial é que eu vou poder usar os recursos que estão numa conta do falecido ou vender algum patrimônio, né? Então, é por isso até que o próprio planejamento sucessório é uma coisa interessante, porque dá a oportunidade daquele avaliar como fazer para, vamos dizer assim, oferecer para os herdeiros recursos até para fazer um inventário mais rápido, né? Por exemplo, o próprio VGBL é um instituto muito usado para que os herdeiros tenham recursos para pagar os advogados, para pagar os impostos, para pagar as despesas, né? Então, não existe a melhor forma. Qual é a melhor forma? Não, é a forma que é possível dentro do seu cenário como família, não é? E por isso é que o planejamento, muitas vezes, é importante para melhorar esse momento que já é tão doloroso, né? Porque a pessoa está vivendo um luto, e às vezes é muito difícil entender na hora do luto, então poder ter planejado é bem importante. E, infelizmente, uma coisa que acontece muito nos processos, né, como vou continuar o gancho do Rodrigo Toscano, são litígios, né, muitas vezes de anos a fio, né? Infelizmente, isso acontece, né? Mas a gente, até como nós profissionais do direito, temos que tentar orientar os nossos clientes a serem mais colaborativos, tentando, né, evitar esses litígios, porque o que acontece, que é uma realidade cabal, é que a briga vem e, infelizmente, o patrimônio vai se esvaindo, 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 e no final do dia tem pouco para dividir, né? E só o que se colecionou foram brigas e mais brigas e mais brigas, né? Então, muitas vezes é difícil, é fácil da gente de fora falar, eu entendo que é fácil de fora falar, mas é importante ponderar, porque a gente precisa, nessa hora, tentar deixar, de certo, algumas questões de lado para ser mais prático e pensar no resultado final daquela situação, né? Então, e outra coisa importante é realmente saber o que a pessoa deixou,
ver dívidas fiscais, porque se não tiver kit com o fisco, não consigo também fechar o processo de inventário, então tem que estar ok com a Receita Federal, com a Justiça Federal, com os impostos dos bens. Então, são alguns deveres de casa, né, que a pessoa precisa fazer. E para ir terminando essa minha primeira reflexão, né, eu também pondero que não é bom adiar essa questão, né? Às vezes a pergunta vem para mim: eu posso não fazer o inventário agora? Poder pode, né? Tem uma multa para pagar, a gente vai falar já disso, né? Se a pessoa não fizer o inventário. Mas a pior coisa que tem é você estar com tudo enrolado, patrimônio todo enrolado, todo embolado, né? Que uma hora a conta vai chegar, né? Uma hora você vai precisar regularizar aquela situação. Então, o que eu sempre aconselho é a gente dando um passo de cada vez, porque é uma coisa que precisa ser feita, né? Você não pode, de repente, acordar de manhã com o dinheiro do falecido, você tem que ter feito o inventário. Então, a gente deve enfrentar isso de frente, né? Acho que a gente deve enfrentar essa questão de frente. Há soluções, há possibilidades, pode vender coisa, pode parcelar o imposto, enfim, há conversas, há possibilidades, e eu entendo que a gente não deve adiar essa questão. Muito bem, Ana. De fato, são levantamentos importantíssimos, né? Principalmente esse do planejamento sucessório, né? As pessoas no Brasil não costumam tratar sobre esse tema, né? Eu me lembro que uma vez chegou uma pessoa no escritório e perguntou qual seria a melhor solução para o caso dele. Eu disse: olha, talvez o seu caso a gente vai estudar melhor, mas caiba aqui um testamento, a gente pode planejar um testamento, né? E o cara tomou um susto, né? Mas, poxa, um testamento, você está pensando que eu vou morrer? Eu disse: se eu estivesse pensando que você ia morrer, eu não ia sugerir o testamento, eu estou sugerindo que eu tenho certeza. Então, você tem que pensar nisso mesmo, né? Não tem jeito. E a gente pode evitar vários problemas, como você mesmo falou. Não seria... Se a pessoa pensasse um pouco antes, tivesse um bom relacionamento familiar e pudesse evitar alguns procedimentos de inventário mais desgastantes, como a gente sabe que tem, realmente seria muito bom, né? Essa fala é muito interessante nesse sentido, né? Professor Rodrigo Mazei. Aliás, antes, Rodrigo, de passar a palavra para você, eu queria dizer o seguinte, que nós temos aqui mais de 100 pessoas na nossa sala já participando com a gente, né? Da nossa conversa aqui. Eu quero mandar um abraço para todo mundo que está conosco aí agora e quero dizer, professora Giselda, que a senhora é campeoníssima de beijos e de abraços por estar aqui conosco. Só para quem entrou um pouquinho depois, a professora Giselda é nossa convidada especial aqui da nossa sala hoje. Aliás, eu já disse um pouquinho mais cedo que é uma convidada premium, né? Uma pessoa muito especial para mim, uma pessoa que eu tenho altíssima consideração, e é muito bom ter a professora Giselda hoje conosco aqui nessa nossa conversa sobre o inventário, né? Professor Rodrigo Mazei, eu vou passar a palavra para você, mas antes eu queria dizer o seguinte, que é muito prazeroso também ter você aqui conosco, Xará, principalmente pelo fato de saber que você está escrevendo um dos livros mais detalhados sobre inventário de que eu já tive notícia. Eu vou lhe dizer por que eu estou dizendo isso, porque eu acompanho a redação desse livro quase que quinzenalmente, né? Que você escreve, manda uns trechos ali para mim, eu tenho um prazer muito grande de ler alguns trechos, né? E aprender, puxa vida, aprendo muito lendo seus textos, e eu sei que o livro ainda não está pronto, já está ali na fase final, mas aqui para agosto, certamente, a gente vai ter esse livro no mercado. Mas antes desse livro chegar, quando chegar, a gente vai fazer outra aqui, mas antes de chegar no mercado, eu quero dizer que ter você conosco, que está escrevendo um livro dessa magnitude, enriquece muito esse nosso bate-papo hoje no finalzinho de tarde, comecinho de noite, desta quinta-feira, véspera de feriado. Daqui a pouco tem um vinhozinho, inclusive, né? Dá mais um fim, a gente fala no final. Rodrigo. Bom, Xará, deixa eu primeiro dizer o seguinte, então, agradecer aí a participação. Veja, e olha, você vê que isso foi tudo, a gente marcou meio em cima e tal. Todas as pessoas que estão aqui, a professora Giselda, né, a professora Ana Luísa, você, todos são meus referenciais teóricos lá nesse texto que eu estou escrevendo, eu tenho um diálogo com todos. Espero, né, entregar esse texto aí em breve, tá? Já estou na parte final. A Covid acabou me atrapalhando um pouco o ritmo, e algumas coisas eu vou ter que mexer, enfim, até por conta desse regime transitório, que a gente vai falar um pouco mais adiante.
Mas antes de eu falar sobre o tema, tem um ponto aqui, já que a gente está ao vivo e está gravando, que eu vou dizer que você e a professora Ana Luísa vão ficar com ciúme aqui agora. Porque eu tenho uma situação aqui em especial com a professora Giselda que ninguém vai ter, que eu vou ser um querido especial. Eu vou fazer uma revelação que pouca gente sabe, faço questão de registrar isso aqui. Não sei se você sabe, eu sou o primeiro doutor da FADISP. O primeiro. Sim. Primeiro doutor da FADISP. E eu fui para a FADISP, na época, ao convite do professor Rudalvin. Eu fiz a prova de seleção a convite, que foi meu orientador no mestrado, e ele queria, né? Me convidou, eu fiz essa seleção, só que no meio do curso eles venderam a faculdade e tal, e eu já estava tudo certo para eu sair, que eu falei assim, não há mais sentido de eu ficar aqui na faculdade, porque meu vínculo, né? Mas quando eu soube que a professora Giselda, que era a coordenadora, e ela veio com todos os braços, me abraçou, me beijou, eu fiquei lá e fiz questão de ser o primeiro doutor da FADISP. Então, eu tenho esse título aqui que ninguém me tira, né? Então, eu sou uma pessoa eternamente grata à professora Giselda, que ela foi extremamente carinhosa comigo no doutorado. Professora, um beijo, se a senhora sabe que eu moro no meu coração. Obrigada. Muito obrigada, Rodrigo. Você é sempre essa gentileza. Aliás, Ana Luísa, eu ando em dúvida. Eu não sei se é o caso com o Mazei, com o Rodrigo Toscano, com o Carlos Pianovski. Então, tem um monte de gente que só tem boca para falar coisa boa. Mesmo que o assunto de hoje seja um assunto mais pesado do que tanta alegria, porque se nós vamos fazer inventário é porque a morte é presumida. Quer dizer, se presume o fato da morte para que possamos fazer inventário, não é? Obrigada, Rodrigo. Você é meu primeiro doutor lá na FADISP, sim. Bom, então, assim, eu vou fazer algumas considerações. Eu queria, assim, parabenizar a Ana. Acho que a Ana... Eu vou chamar de Ana, tá, professora Ana? Acho que a gente está aqui. Porque eu acho que você foi muito feliz. Eu acho que você fez além de você ter sido muito didática, a sua superfície foi muito grande. Então, eu vou passar por um outro ponto. E fazer uma brincadeira, assim, uma brincadeira não, mas um fato que eu acho que pegar um gancho também que o Toscano falou, quando fala em testamento, a gente tem uma ideia que testamento, a pessoa está morrendo. Quando a pessoa fala assim, vai fazer o testamento, ele põe na cabeça que ele está na bica de morrer. E a legislação parece que ajuda essa interpretação. Não sei se vocês já notaram, né? Nesse pouco, quando fala que o testamento ele é o ato de última vontade. Ele quer dizer que é um ato que ele é totalmente revogável. Só que, às vezes, a pessoa interpreta como um ato de última vontade, como se o sujeito estivesse na cama, né? É aquele assim, o último respiro que ele vai dar no oxigênio é o testamento. E, na verdade, não é isso. Né? E é como também, né, Rodrigo? É como também se alguém te disser, faz testamento, daí você fala, eu não. Se eu faço testamento, todo mundo vai fazer voodoo para eu morrer. Mas deixa eu te falar, mas isso é uma coisa do latino, é importante a gente falar isso. E por que eu quero chamar a atenção disso? Hoje, coincidentemente, eu conversei com um cliente que eu já fiz para esse cliente 14 testamentos. Nossa! Eu vou fazer o 15º testamento. E o que acontece? Nessa época que ele está para declarar imposto de renda, as coisas mudam, então muda a realidade dele e tal, ele vai refazendo o testamento. Então, na verdade, a ideia de um planejamento sucessório é uma coisa que a gente deveria trabalhar isso como uma situação dinâmica. Porque, veja, as relações familiares, elas mudam, as relações patrimoniais, elas mudam. Então, isso é muito interessante. Então, veja, Ana, olha como é que você foi generosa, Ana. Olha o que você me permitiu falar. Porque, de fato, o planejamento sucessório é uma ideia de que, olha, eu tenho, o meu patrimônio é esse aqui hoje, as minhas relações pessoais são essas, os meus desejos das minhas relações pessoais são essas, e isso é dinâmico. Então, isso é muito, eu te agradeço, Ana, você foi muito generosa comigo, com suas palavras, que me permitiram, né, de colocar isso. E eu acho que é desmistificar essa ideia de que planejamento sucessório, né, essa ideia de direito sucessório, é um assunto de morte.
porque, de fato, é um assunto que ele é carregado. Né? É um assunto que, sim, que ele é carregado. E eu queria, assim, dizer, nesse momento, o que eu queria colocar? Eu vou me apropriar, né, dando os créditos a grandes amigos, né, que têm falado muito sobre isso, sobre a ideia da realidade A, realidade B e realidade C. O que seria isso, basicamente? Assim, tá? O que seria a realidade A? É aquilo que a gente vivia antes da Covid-19. Então, nós vivíamos uma realidade A. O que a gente está vivendo quando estourou a Covid? A realidade B, que é a realidade atual. E o que é a realidade C? Aquilo que, se nós sobrevivermos, o que acontecerá. Veja que o inventário, olha como é que isso é interessante, eu quero fazer essa ponderação com vocês, a realidade A já era deteriorada. Era uma realidade que já não era uma realidade. E isso eu faço questão de colocar para vocês, e a professora Ana também, eu repito, foi muito feliz. Veja o que nós temos. Nós tínhamos um código de 16 que inspirou, e esse código de 16 com as relações, ele foi tendo algumas modificações, ele inspirou o código de 73. Por quê? O procedimento especial, por isso que eu sempre falo, quando se fala em procedimento especial, o inventário, ele é efetivamente o verdadeiro procedimento especial, porque é o direito material, que faz moldar um procedimento. Eu tenho outras situações em que, na verdade, eu não tenho procedimentos especiais. Eu tenho só técnicas especiais dentro de um procedimento que ele é comum. Vou dar um exemplo fácil para ser didático, até por conta do público. Por exemplo, a ação possessória. A ação possessória, ela poderia perfeitamente transitar pelo procedimento comum. O que a ação possessória ela tem de diferente? Basicamente, duas coisas. Ela tem uma tutela provisória específica, com requisitos específicos, e ela tem uma cognição ao réu específica, que ele só pode alegar posse. Então, veja, isso não é um procedimento especial. Eu tenho determinados momentos que eu tenho técnicas especiais. Veja como é que isso é importante. Se eu estiver sendo muito complexo, mas isso é muito importante para a gente entender para onde que a gente vai com o procedimento do inventário, com o direito material do inventário. Então, o que modelou o procedimento especial do Código de 73? O direito material caiu um pouquinho, mas às vezes é a internet lá local, né? Mas acho que volta logo. Vamos ver aí. Só que nós viemos tendo mudanças. E dentro dessas mudanças, Rodrigo, tá dando uma intermitênciazinha na sua internet aí. Tá oscilando um pouquinho a sua internet. Você está nos escutando? Não. Talvez seja o caso de sair e entrar novamente. Está conseguindo ouvir? Tá. Agora a gente voltou a te ouvir um pouco já. Fala de novo. Rodrigo, está ouvindo ou não? Às vezes é a própria... O Tiago está me dizendo aqui que a internet dele está oscilando muito lá. Quando a internet oscila, aí a gente acaba perdendo um pouco. Mas daqui a pouco... vamos lá, Rodrigo. A gente já está lhe vendo de volta aqui. Está nos vendo aí, não? Vamos ver aqui. Acho que travou de novo aqui. Está nos vendo, Rodrigo? Rodrigo. Agora? Agora nós estamos te escutando, mas nós estamos... Está meio congelada a imagem. Oi, eu estou... Agora voltou. Vocês aí.
Agora voltou, mas ainda não a gente não está te escutando ainda. Vou tentar falar, tá? Então vamos lá. Estou com vocês. Parei onde? Está dando ainda oscilando muito. Ainda estamos oscilando muito aí. Tiago, talvez se desligar o vídeo um pouquinho, talvez o Rodrigo consiga falar, né? Vamos ver. Rodrigo, você consegue ouvir a gente, Rodrigo? Muito bem. Então, talvez seja o caso. Bom, você voltou aqui o vídeo. Voltou o vídeo. Você está ouvindo a gente já, não? Estou ouvindo aqui. Se der um problema aqui, eu vou fazer um plano B aqui, tá? Tá. Não, tudo bem. Voltou aí? Vocês estão me ouvindo? Estão me vendo? Voltou. Tiago, acho que pode liberar o vídeo. Acho que voltou agora, sem oscilar mais, né? Pode deixar o vídeo aberto, Tiago. Pode deixar o vídeo aberto. Acho que não tem problema, não. Rodrigo, você está ouvindo a gente, né, Rodrigo? Estou ouvindo perfeito. Tá. Ouvindo e vendo. Então tá. Então, você, quando caiu, você vinha falando o que é que tinha moldado o nosso Código de Processo Civil de 73, né? Isso. Você vinha justamente nesse ponto aí. Eu acho que é importante você seguir daí, né? Então, veja, o Código 73, então, voltando a essa ideia, ele tinha uma dimensão, um direito material que estava voltado ao código, efetivamente, ao código ao próprio direito. Talvez seja o caso da gente deixar, enquanto você fala, o seu vídeo desligado. Viu, Rodrigo? Vamos deixar o seu vídeo desligado só enquanto você fala, depois você volta com o vídeo. Viu, Rodrigo? Está ouvindo a gente, não? Está ouvindo, Rodrigo? A gente vai deixar o seu vídeo desligado, certo? Só o vídeo. O áudio vai ficar funcionando e nós vamos deixar o seu vídeo desligado. Vamos ver agora aqui. Deixa eu ver aqui. Rodrigo, você está ouvindo ou não? Não, né? Pelo jeito não está ouvindo. Muito bem. Então, Ana, vamos fazer o seguinte. Enquanto o Rodrigo ajusta lá a questão da internet, inclusive eu estou vendo aqui que tem várias pessoas que são lá de Vitória, que também está acompanhando a explanação de Rodrigo aqui, e acabaram de me dizer que a internet lá em Vitória está muito ruim hoje à tarde, né? Acabaram de comentar aqui no chat, e provavelmente esse é o problema. A nossa internet brasileira, em época de pandemia, principalmente, ela oscila bastante, né? Muita gente usando, então, né? Infelizmente. Muita gente usando. A essa hora também vai aumentando um pouquinho o número de usuários, né? Mas, Ana, enquanto o Rodrigo ajusta lá o vídeo, o áudio, a participação dele, nós vamos retomar aqui alguns assuntos. Eu estava vendo, enquanto você estava falando, e eu mesmo, logo no comecinho, eu fiz uma rápida passagem ali pelo artigo 611 do nosso Código de Processo Civil, né? Esse artigo 611 é justamente o que prevê o prazo de 2 meses, né, para o requerimento do inventário, né? A dicção mesmo dele é: o processo de inventário e de partilha deve ser instaurado dentro de 2 meses a contar da abertura da sucessão, ultimando-se nos 12 meses subsequentes, podendo o juiz prorrogar esses prazos, né? A gente sabe que até esse exato momento não houve alteração nenhuma nessa regra, né? A gente, na verdade, continua com a regra em pleno andamento. Não há uma outra norma que tenha revogado nada, nem que tenha alterado, nem que tenha trazido alguma espécie de suspensão, né? Rodrigo, eu estou vendo que você voltou aí, a gente vai debater um pouquinho a questão do prazo de 2 meses aqui, aí depois a gente volta para você, né?
enquanto você vai se ajustando aí. Mas a gente já está vendo que você voltou bem, está com a internet bem melhor. Então, o que acontece? Lá no projeto de lei do regime transitório, né, que o próprio projeto de lei apelidou, colocou lá uma sigla chamada RJET, né, ele, no artigo 16, que é o artigo que está indicado como sendo aquele que saiu na edição do Senado para a Câmara, né, esse projeto está tramitando, mas a gente tem notícia que ele ganhou ontem, inclusive, o regime de tramitação de urgência dentro da Câmara dos Deputados, ele finalmente andou ontem, né? E nesse artigo 16, ele diz: o prazo do artigo 611 do Código de Processo Civil para sucessões abertas a partir de 1º de fevereiro de 2020 terá o termo inicial dilatado para 30 de outubro de 2020, né? A pergunta que tem preocupado muito, eu já vi, inclusive, você falando, Ana, sobre esse assunto, né, trazendo informações importantíssimas sobre o tema. A pergunta é a seguinte: se nós não abrirmos o inventário em 2 meses, como diz a lei, a penalidade a rigor, e daqui a pouco o Rodrigo pode voltar para essa questão da penalidade também, quando retomar tudo direitinho aí, a penalidade a rigor, ela se dá ali no campo do direito tributário, né? Existe uma multa de natureza tributária, né? E a pergunta que eu faço é a seguinte: você acha que com a própria mudança da lei trazida pela RJET, que na verdade não é uma mudança, ele vai apenas reger esse tempo entre fevereiro e outubro, né, de 2020, né, para os falecimentos nessas datas, até eu tenho uma dúvida sobre o falecimento fora dessa data também, os de antes, né, também, que é bom a gente lembrar disso, né? O cara pode ter falecido lá no dia 30 de janeiro, por exemplo, dos 2 meses daria final de fevereiro, depois 30 de março, e daria já incluído aí dentro desse espaço de tempo que o RJET está programando, né? Então, ele pergunta o seguinte: automaticamente essa multa não vai ser aplicada? Como é que você vê isso? Como é que você está trabalhando com isso? Como é que, inclusive, está a situação no Rio de Janeiro? Porque, como a norma é também de natureza estadual, né, eu acho que isso pode até ter variações estaduais, né? O que é que você acha? Eu acho, Rodrigo, que a proposta do legislador é uma proposta bem intencionada, né, de dar um prazo maior. Só que o 1611, ao meu ver, ele prevê um prazo impróprio, porque quem vai realmente estabelecer todas essas questões de multa, de prazos para entrar com o inventário, quando que paga, quando que não paga, são as leis estaduais. Então, ao meu ver, não adianta uma lei federal. O próprio Código de Processo, né, prevê essa situação e estender esse prazo se os estados não estabelecerem de per si quais serão as consequências de não abrir o prazo no tempo da multa. Então, no tempo dos 2 meses ou agora até outubro de 2020. Então, até mostrando para vocês essas diferenças. No Rio de Janeiro, por exemplo, nós temos o prazo de 2 meses para dar entrada no inventário. Mas se você vai fazer um inventário extrajudicial, você tem até 90 dias para dar entrada, para ingressar, né, dar o start da declaração do imposto de transmissão. Então, cada estado tem o seu regramento. Cada estado, inclusive, tem a sua alíquota de imposto, cada estado tem os seus prazos do imposto, paga tantos dias depois da homologação da partilha, tantos dias depois da sentença que homologou o cálculo. Então, ao meu ver, essa previsão federal é bem intencionada, mas os estados precisam regulamentar isso. O Rio de Janeiro tem uma lei atual que prorrogou todas as multas e penalidades previstas na lei estadual que regulamenta o ITD, então não só aquela para a pessoa que não tiver aberto o inventário, mas também para os prazos de pagamento, porque a gente tem aqui também os prazos de pagamento, homologou a partilha, quanto tempo eu tenho para pagar, né? Então também tudo isso está pela lei estadual, vamos dizer assim, suspenso por conta da pandemia, né? Então, é assim que eu enxergo essa situação, Rodrigo. Eu acho que os estados precisam regulamentar essa matéria. Por acaso, aí no Rio também tratou desses casos dos falecimentos que ocorreram antes da declaração da pandemia, né? Da lei?
aqui a gente está com um problema, porque, na verdade, o que diz a Secretaria de Fazenda é do período da pandemia, então não tem um dia exacuo, não tem um dia inicial de quando teria sido isso. Então, a gente está assim, com um certo problema para entender qual é o momento que tudo começou, né? Porque o que eu também tenho sentido é que há um pouco de uma... São várias... É o decreto federal, cada estado está fazendo de um jeito, cada município também tem o seu jeito, mas a lei do Rio, ela fala no período da pandemia, então a gente não consegue ainda, enfim, ter uma segurança perfeita de quando que isso vai ser realmente considerado, né? Muito interessante. Pois é, isso acaba gerando discussões que, vejam, vão acabar desaguando nas varas de fazenda, né? Porque a matéria acaba sendo tributária, né? Recolher ou não a multa, né? Imagino que não, claro que não vai ser o juízo da sucessão que vai decidir sobre isso, né? Pelo menos a priori. Não sei o que é que vocês acham, inclusive, mas ele pode depois tratar sobre esse assunto também. Mas Rodrigo, caiu a internet, deu uma intermitência grande na internet. Eu estou vendo que você trocou agora para o celular, talvez o 4G funcione aí melhor, né? Mas eu quero lhe dizer o seguinte: primeiro, seu áudio está baixo, para você melhorar um pouquinho o áudio aí do telefone, né? Segundo, vai melhorar agora. Melhorou? Está ótimo, está perfeito. Segundo, você tinha aqui uma série de pessoas que estavam também acompanhando e me disseram o seguinte: poxa, travou a internet justamente numa hora que você vinha fazendo um raciocínio muito interessante sobre qual era a lógica que tinha sido adotada para o Código de 73 e como houve a mudança sucessória no Brasil depois disso, né? Acho que você poderia retomar daí, né? Eu vou retomar esse ponto, eu vou ser mais breve. Então, o que aconteceu? Como é que é o grande X aí da questão que a gente volta lá atrás? Então, o Código 73, fazendo essa análise, ele é um código que ele foi moldado à realidade, não uma realidade já da época, mas uma realidade com os olhos para trás. E o que aconteceu logo na sequência? Se for pensar, é muito pouco tempo que aconteceu no Código 73. Porque, por exemplo, logo na sequência, a gente já tem a lei de divórcio, na década de 70, poucos anos depois. E quando você tem, e isso é relevante, porque é muito importante a gente observar isso, o código, ele até hoje, ele parte da premissa de um relacionamento que ele é indissolúvel. Quando você tem no código alguns ajustes, às vezes, para poder falar essa questão da separação e tal, mas são pequenos ajustes em dispositivos. Então, qual que é o grande problema que a gente tem? É um problema sério que nós temos no inventário. O processo, o Código de 2015, ele é praticamente uma reprodução do Código 73. A base do processo é uma reprodução do Código 73. Só que o direito material ele mudou radicalmente. Veja que, às vezes, eu vou falar coisas simples, às vezes muito simples. Isso cria um problema, um embaraço muito grande. Vou dar um exemplo simplérrimo. O sujeito que ele era casado, houve uma separação de fato, ele continua casado, mas houve uma separação de fato, e posteriormente essa separação de fato, não houve a divisão do patrimônio, ele vem a ter um novo relacionamento, uma união estável, e vem a falecer em união estável. Veja, a priori, a ex-esposa ela não é herdeira, porque, na verdade, ela não é uma questão de herança propriamente dita, mas ela vai ser tratada como? Como credora? A que título que ela... E veja, o inventário, enquanto não se fizer, entre aspas, essa separação, esse divórcio pós-mortem, o inventário para. Então, qual que é um dos grandes problemas que a gente tem hoje?
E eu estou correndo um risco muito grande eu estou lá com 800 páginas escritas sobre inventário, de não valer nada. Em muito pouco tempo, isso ser alterado, porque o caso do inventário é um típico caso de procedimento especial que é moldado pelo direito material. Verdade. Só que o direito material em que se baseia o Código atual, o Código de 2015, não é um direito material atual. É um direito material, eu digo, até anterior ao Código de 2002. Então, esse é um dos grandes problemas que nós temos hoje no inventário. O inventário hoje, o procedimento especial do inventário, ele é efetivamente um procedimento especial que ele é moldado por um direito material muito antigo. E digo mais, isso é bem interessante a gente observar isso, ele é um procedimento especial em que ele prestigia a sucessão testamentária. Se vocês pegarem um Código de Processo Civil, vai lá e dá um Ctrl+L, né, para fazer. Procura a palavra testamenteiro, legatário, você vai ver como isso foge lá. Então, a gente tem um problema hoje, o procedimento do inventário, ele é um procedimento especial. O inventário, eu vou falar um negócio assim, muito duro, mas talvez seja a pior parte, a parte mais antiga do Código de Processo Civil. É a parte de inventário. Ela é assim, ela tem pontos. Veja, por exemplo, uma questão, a questão da. Aí são vários pontos que a gente pode pegar, a gente pode trabalhar, mas veja, a questão da nomeação do inventariante. A questão da nomeação do inventariante, uma pessoa que ela é extremamente importante, né, vai ser a condutora, ela se dá, às vezes você tem disputas no inventário, disputas que você vai ter no inventário só quanto à nomeação do inventariante. Verdade. Então, o sistema, por quê? Só para voltar rapidinho lá atrás, o que acontecia, o Toscano, e o pessoal que está ouvindo? Porque lá atrás, veja, nós tínhamos uma ideia no Código 73 e o Código de 2015, ele tem essa inspiração lá. O casamento ele era indissolúvel, isso era um fato. O cônjuge, em regra, não era herdeiro, porque o regime da época era o regime universal, era da comunhão universal, então ele não era herdeiro, raramente ele era herdeiro, e a gente passou a ter uma mudança radical do direito material que o Código não observou. Então, a gente está quando a gente fala de realidade, então, A, B e C, a realidade A do inventário, ela é muito ruim. E um dos grandes problemas que hoje o inventário, a gente não consegue, às vezes, trabalhar com o inventário, é essa dificuldade que a gente tem, porque o direito processual, o inventário e partilha, ele não está mais adequado à realidade do direito material. Então, qual que é o risco muito grande que eu tenho? Eu escrevi muita coisa, eu vou falando sobre premissas e tal, que podem, numa alteração legislativa, e eu torço para que aconteça isso, tá? Que o meu texto, que vai ser publicado agora, seja de pouca utilidade no sentido de eternidade. Isso já cabe rápido. Então, eu vejo nesse sentido. Então, assim, eu teria mais coisas para poder falar, mas já que ficou esse tempo aí para a gente não perder, não sei, prefiro assim, até entrar no debate. Claro. E vou assim, já pegar o gancho da pergunta que se falou sobre o prazo de 60 dias e tal. Pois é, o que você acha? É importante sua opinião também. Eu, com sinceridade, eu acho que, na verdade, assim, para mim, um dos dispositivos mais complexos que nós temos no Código de Processo Civil é o 611, que fala do prazo e tal. O que eu acho, sinceramente? E veja que é um dispositivo que não tem apenamento. Ele cria uma obrigatoriedade sem apenamento. E ele já demonstra a essência do Código de 2002, que está ligado ao Código 73, ao Código 16, uma ideia de que todo mundo que falece deixa patrimônio.
Porque, olha só, a maioria o apenamento, qual que é o apenamento que se faz quando você, em regra, quando você deixa de entrar com o inventário no prazo? Qual que é a multa? A multa, em regra, a gente tem aqui, ó, eu estou com um texto aqui, que eu fiz o levantamento de praticamente toda a legislação estadual, é um valor sobre o valor, ou seja, você vai pagar aquilo ali sobre o saldo, sobre aquilo ali que seria o valor da herança. E a pergunta, se não tiver herança, é uma multa sem base de cálculo? Isso parte de uma premissa lá atrás, em que a gente tem uma premissa no Código de Processo Civil de que toda pessoa que morre, ela deixa patrimônio. É muito importante observar isso, porque toda a estruturação do processo, ele parte da ideia de que as pessoas têm patrimônio. Tanto é que, isso é interessante, que se fala, é quase indissociável, do inventário e da partilha. Não se parte da ideia em que a pessoa, na verdade, ela pode não deixar patrimônio. E veja, e fica uma situação que ela é complexa. Agora, na minha concepção, eu acho que o prazo, então, quando a gente tem essa ideia lá dessas multas estaduais, primeiro que a boa parte eu fiz esse levantamento, boa parte dessas multas estaduais, elas estão ligadas à base de cálculo, o valor a inventariar. Então, veja, se você tem algo que o inventário é negativo, o saldo, né? Você nem teria apenamento. Então, que parte de uma premissa, de novo, né, do Código 16, do Código 73, de que todo mundo tem patrimônio. E, para mim, essa ideia da Covid, ela já quebra toda essa noção, porque a gente pode entrar num processo agora de empobrecimento. É verdade. Então, eu tenho muitas dúvidas, e digo mais, na minha concepção, aí eu vou divergir um pouquinho da professora Ana, na minha concepção, esse prazo, na verdade, é a legislação estadual que tem que se conformar com o prazo do inventário, porque isso é um prazo que ele vai ser um prazo de processo ou de procedimento. O não ingressar com o procedimento, esse prazo quem deve ditar é a lei federal. Então, tanto é que nesse levantamento que eu fiz, é até um texto aí que deve ser publicado aí na revista, acho que do IBDFAN, todo mundo, o prazo que se utiliza, o prazo quando a legislação estadual, ela não fala em prazo de 30 ou 60 dias agora, né? Ela faz no prazo que a lei fixa para o inventário. Veja, e aí a pergunta, esse prazo é o quê? É um prazo de processo? É um prazo de procedimento? Me parece que é um prazo de processo. Você entender o inventário como um processo. Então, a competência, inclusive, para isso aí seria exclusiva da legislação federal. Então, esse é um tema, Toscano, que é extremamente complexo. E o que eu acho que a Covid criou? A gente vai ser obrigado a estudar assuntos que a gente tinha esquecido. É verdade. Então, eu tenho essa impressão. Verdade. Muito bem. São questões complexas. Até eu agora há pouco me lembrei aqui da questão do administrador, que daqui a pouco eu quero voltar a esse assunto, que eu acho que é importante a gente também debatê-lo, né? Mas eu estava vendo, Rodrigo, enquanto você estava fazendo a pergunta também, você tratou da questão do testamento e a gente sabe que... E você me fez uma menção que me chamou muita atenção, e a gente já tinha debatido isso antes também, que é a seguinte: será que o inventário ele mesmo está preparado para as questões relacionadas ao testamento, né? As discussões relacionadas ao testamento? O inventário brasileiro ele talvez não ajude as pessoas a ficarem mais incentivadas a fazer o próprio testamento.
É uma coisa realmente interessante isso. E, Ana, recentemente você publicou um texto, que é um texto que a gente tem estudado muito, tem sido um texto de orientação para muita gente, né? E principalmente agora as pessoas estão adoecendo, de repente ainda fica naquela fase, será que complica ou não complica? E nessa fase ainda a pessoa começa a pensar em, de repente, complicar e querer deixar um testamento, né? A grande discussão que eu acho que a gente vai ter aí, vinculando a questão que diz respeito ao testamento propriamente e ao próprio inventário em seguida, se for o caso, a pessoa pode ser, claro, em razão dessas circunstâncias que a gente está vivendo, né? Esse texto que você escreveu trabalhava justamente com a hipótese que, olha, nós não temos, claro, uma espécie de testamento prevista para as circunstâncias que nós estamos passando. Entretanto, existe um artigo no Código Civil, e aqui é importante que a gente observe, nós vamos caminhar agora para o Código Civil, que diz o seguinte: em circunstâncias especiais, é o artigo 1879, né? Em circunstâncias especiais declaradas na cédula, o testamento particular de próprio punho e assinado pelo testador sem testemunhas poderá ser confirmado a critério do juiz, né? A pergunta que eu acho que é sempre importante aqui a gente fazer e mesmo debater é justamente a seguinte: se por acaso a pessoa falecer, claro que nós vamos depender do juiz, eu quero escutar sobre isso, né? O juiz é quem vai decidir se a cédula testamentária vai ou não ser posta em prática ou não, no caso a última vontade ali da pessoa, né? Mas se a pessoa não falecer, você tem que fazer novo testamento, me parece que é isso que você transita justamente nessa ideia, né? E se não fizer, será que esse testamento, na verdade, ele não está dizendo na lei que precisa fazer um testamento na forma ordinária, né? A lei não está tratando mesmo nada sobre isso, né? Isso tudo vai gerar algumas dúvidas, e a minha grande indagação aqui é a seguinte: em que âmbito nós vamos discutir isso lá no inventário? Nós temos aquele procedimento de abertura, registro e cumprimento do testamento, e temos as discussões dentro do próprio inventário, né? Primeiro, eu gostaria que você explicasse um pouco a sistemática mesmo do que você escreveu lá no seu artigo, e depois dissesse algo sobre esse assunto do ponto de vista procedimental, que eu acho que é importante todos nós também estarmos preparados para isso, né? Qual é a sua posição sobre esse tema? Quando começou toda essa questão da pandemia, né, que a gente de um dia para a noite teve que ficar em casa e não sair mais, né? Acho que ninguém se preparou para essa situação, né? Então, de repente, a gente estava confinado em casa. Me veio na cabeça logo a questão do testamento, porque na minha vida profissional eu assessoro muitos clientes a fazer testamento, né? Eu faço muitos planejamentos sucessórios e tudo, então estou sempre engatilhada com vários clientes que estão trabalhando com o testamento. E, de repente, a gente estava com várias situações programadas já e veio a pandemia, né? E aí eu falei, bom, mas então a solução é realmente o artigo 1879, né? Que eu sou professora de sucessões já há algum tempo, e sempre quando eu vou lecionar essa matéria, né, o artigo 1879 que você fez referência, Toscano, está no capítulo dos testamentos particulares. E então eu sempre, né, quando eu li esse artigo e ponderava com os meus alunos, né, eu até brincava, né? Que circunstâncias excepcionais são essas, né? Porque eu tenho que estar em circunstância excepcional que seja declarada na cédula, né? Então tem que dizer, estou aqui num isolamento social, então aquilo tem que estar declarado na cédula, escrito de próprio punho pelo testador, sem ninguém, sem testemunho, porque a excepcionalidade da circunstância é o fato da pessoa não poder realmente convocar testemunhas para o seu testamento, e então aquele ato será ou não confirmado como um testamento a critério do juiz, né? Então, eu sempre brincava, bom, que circunstâncias são essas? Estou sequestrado, estou perdido na floresta, né? Nunca imaginei que agora eu ia ter o exemplo perfeito, né? O exemplo perfeito do texto do 1879 é a situação da pandemia e que você tem que estar, então, em isolamento social. Essa é a recomendação, né, do isolamento social. Então, para registrar aqui para quem talvez
não seja tão afeito à questão dos testamentos, né? O testamento é um negócio formalíssimo e ele é personalíssimo. Você pode casar por procuração, mas não pode fazer testamento por procuração, né? Então, ele é um ato formal. Isso significa dizer que, para ele ter validade, você tem que observar as formas previstas na lei. É verdade que, se a gente fizer uma pesquisa na jurisprudência, nós vamos encontrar o Superior Tribunal de Justiça e vários tribunais temperando as formalidades testamentárias, né? Mas agora eu falo aqui como advogada, a gente tem que procurar não ter campo de discussão, né? A gente tem que procurar blindar o máximo possível os nossos campos de discussão, porque porta do fórum está sempre aberta e papel em branco sempre vai existir. Então, peticionamento é o que, né, não falta, né? Tem aí o direito de ação livre, mas a gente tem que, então, ir fechando os nossos campos de discussão. Então, é verdade que há uma flexibilização jurisprudencial das formas testamentárias, mas a gente não pode contar com isso. Isso é para a gente, quando vira um testamento que tem algum problema formal, não desistir, né, e tentar discutir a sua validade, mas procurar sempre na nossa vida profissional seguir à risca as formalidades legais e não descuidar de nenhuma delas. E, portanto, nos testamentos, eu sempre tenho um contato com alguém, né? No testamento público, é o tabelião com 2 testemunhas. No testamento cerrado, eu faço a cédula em casa, mas tenho que levar para o tabelião aprovar na presença de 2 testemunhas. O testamento privado, particular, é aquele feito na presença de 3 testemunhas, escrito pelo próprio testador, e quando a pessoa falece, aquelas testemunhas são ouvidas em juízo para confirmar a existência do testamento. Então, todos esses testamentos pressupõem contato com pessoas. E na pandemia, justamente o que está sendo recomendado é que você não tenha contato com as pessoas. Então, em que pese a gente poder, enfim, criticar o nosso código, nesse ponto o código andou muito bem com o artigo 1879, porque diz que, em circunstâncias excepcionais declaradas na cédula, aquele escrito de próprio punho do testador poderá ser confirmado a critério do juiz. Claro que todo mundo pode ficar, poxa, mas é a critério do juiz que vai ser confirmado, né? Eu acho que o legislador nunca pensou numa pandemia, então imaginou situações tão excepcionais que ia ter que realmente o caso a caso a dizer o que ia acontecer. Mas já conversei com vários autores, juízes, advogados, todos têm uma unanimidade em dizer que a pandemia é uma circunstância excepcional do artigo 1879. Inclusive, há até um projeto de lei 1627 que está, enfim, tentando regulamentar as relações de família e sucessões da pandemia, que visa só dizer que a pandemia é uma situação excepcional, né, para fins do 1879. A gente está vendo aqui agora fazendo uma coisa online, né? Porque o que eu brinco com os meus alunos que o futuro é o testamento digital, né? Então eu brinco com eles e falo, olha, vocês têm que montar uma startup para montar um testamento digital, né? E ter uma mudança na lei para aceitar os testamentos digitais, porque existem já sites que você acorda de manhã e recebe lá um texto de alguém que faleceu deixando uma mensagem para você. Então, por que não a gente pensar num testamento digital com assinatura digital, eletrônica e tudo? Agora mesmo, os atos o CNJ regulamentou os atos notariais com assinaturas eletrônicas. Eu já fiz agora na pandemia escritura pública de compra e venda, usei certificado digital, mas para fazer testamento eu não posso. Eu não posso fazer isso, né? Então, o testamento está ainda nesse limbo da pandemia. Então, a gente podia aqui estar fazendo um testamento. Eu fazia o testamento, o professor Mazei, Rodrigo Toscano e Giselda seriam as minhas testemunhas, e a minha vontade estaria aqui gravada. Mas isso não está na lei, né? E, de novo, a gente tem que tentar, na nossa vida profissional, buscar o mínimo de ponderações e discussões possíveis. Então, enquanto isso não chega, realmente a nossa saída é o 1879. Quando eu escrevi esse texto e quando eu dou essa aula, né, é verdade que há essa questão se eu tenho que fazer um novo testamento ou não. Por quê? Porque os testamentos, eles são ou ordinários, que são esses 3 que eu mencionei, público, cerrado e particular, ou tem os testamentos especiais, que são os testamentos marítimos, que você faz num navio, numa viagem, que você não pode testar
na forma ordinária, aeronáutico, numa viagem de avião, ou militar durante a guerra. São testamentos que estão previstos na lei, mas que na vida prática são quase letra morta. E esses testamentos, eles têm um prazo de caducidade, porque se o testador não falecer no evento excepcional ou nos 90 dias subsequentes, o testamento caduca. Então, como 1879, apesar de estar dentro do capítulo dos testamentos ordinários, é um testamento excepcional, há o entendimento de que se o testador não morrer no evento excepcional que ensejou aquele testamento sem testemunha, nem nos 90 dias subsequentes, o testamento vai caducar. Inclusive, há enunciado das jornadas de direito civil falando sobre isso. Então, Toscano, eu falando como advogada, eu digo para os meus clientes, olha, se vocês não querem chamar o tabelião, porque, por exemplo, o tabelião com quem eu trabalho está trabalhando. Já fez, durante a pandemia, testamento para clientes meus. Foram na casa da pessoa de máscara, teve as testemunhas e lavrou o testamento normalmente. Mas quem não quer receber, e tem todo o direito, porque o ponto é agora, né, ter o mínimo de contato possível com qualquer pessoa, eu, como advogada, sugiro aos meus clientes, olha, acabou a pandemia, faz outro testamento, né, na forma ordinária, para evitar esse tipo de discussão, porque tem até enunciado dizendo isso. Então, para que eu vou levar uma discussão doutrinária, dogmática sobre o ponto? Refaz, né? Eu até posso considerar, Toscano, que se fosse eu a julgadora, eu não diria que a pessoa precisa fazer um outro testamento. Mas aqui, falando como advogada, né, que está na minha alma, eu quero evitar as discussões possíveis, né? Então, acho que você faz outro testamento para evitar que alguém suscite que aquilo não tem validade, né? Dessa discussão, qual seria? Desculpa, o procedimento? A sede, o procedimento. Isso. Então, eu acho... a verdade é que eu acho que o nosso, como o próprio Mazei ponderou, né, quando o Código de Processo foi feito, ele não pensou no artigo 1879, porque o procedimento de abertura, registro e cumprimento de testamento é um procedimento que é um procedimento para análise extrínseca do ato, para verificar se ele está realmente, se ele seguiu todas as formalidades, não é? E aí, se ele não tiver seguido as formalidades, o juiz não manda cumprir. Se ele tiver seguido as formalidades, ele manda cumprir, e aí qualquer ação para discutir a nulidade de cláusula vai ter que se dar. Aí eu até vou dizer a minha opinião, teria que ter uma ação própria, né? Mas até eu posso usar o artigo lá do CPC que diz que se tiver um fato documentalmente provado no inventário, o juiz pode, no âmbito do inventário, reconhecer uma nulidade, inclusive porque as nulidades podem ser reconhecidas ex officio. Eu sou muito favorável a uma economia processual. Então, tem o artigo do CPC que autoriza o juiz a conhecer de fatos dentro do inventário que estejam documentalmente provados. Se for uma nulidade nua e crua, por que não reconhecer de ofício dentro do inventário? Mas, se assim não for, terá que fazer um procedimento de uma ação anulatória, ordinária, como enfim, uma ação comum. Agora, realmente, eu acho que nós poderíamos pensar que no próprio procedimento de abertura, registro e cumprimento do testamento, pudesse o juiz analisar aquele caso concreto do 1879. Então, se chegar para ele um testamento naquele formato, ele pode, desde já, ele vai ver o escrito de próprio punho. Meu cliente agora, que eu mandei o documento para ele, falou, não posso imprimir e assinar, não? Eu falei, não pode imprimir e assinar, porque eu diz o 1879 que é escrever de próprio punho. Então, tem que escrever com a sua letra, tudo direitinho, datar e assinar. Então, se chegar esse testamento lá, ele vai ver que todos os elementos estão presentes, né? E aí, obviamente, ele vai caber analisar as circunstâncias excepcionais. Então, apesar do Código não ter previsto como fazer com o 1879, agora, uma coisa é certa, né? Pelo procedimento do testamento particular, há uma audiência de confirmação do testamento, que você convoca todos os interessados, né? Que é no procedimento de abertura, registro e cumprimento. Então, durante esse procedimento, tem uma audiência que convoca os interessados para confirmar o ato. Então, eu acho que isso o juiz vai ter que seguir. Ele vai ter que seguir como se fosse um testamento, que é um testamento particular. A peculiaridade é que ele não vai ter testemunhas para
para ouvir, mas eu entendo que ele vai fazer um procedimento, vai designar uma audiência para ouvir os interessados, que são os herdeiros, enfim, né? Seguir todo o procedimento do processo civil para a confirmação de um testamento particular, dentro, então, desse procedimento de abertura, registro e cumprimento do testamento. Essa é a visão que eu tenho hoje do assunto. Maravilhosa. Rodrigo, eu tenho certeza que você está querendo falar aí, né? Eu estou vendo daqui, que já... Você que adora processo... Eu adoro esse tema. Isso, para mim, assim, comprova aquilo que eu falei antes. Eu concordo com tudo que a Ana colocou. E tem situações que são curiosíssimas. Em tese, se você tem um testamento, todo mundo concorda com o que está no testamento. Você imagina na situação que está hoje. A priori, é óbvio que tem as corregedorias, várias resoluções de corregedoria, mas vamos esquecer isso, olhando a legislação. Todo mundo concorda com o que está no testamento. Em tese, todo mundo é maior, todo mundo é capaz. Se você for observar, seguir textualmente a lei, você tem que fazer o registro judicial do testamento. Então, às vezes, você cria uma situação que ela é maluca, porque o testamento está ali, todo mundo tem conhecimento do testamento particular, que está ali, olhou, está aqui o testamento. Poxa, isso aqui foi o ato de última vontade, vamos cumprir isso aqui. Se você falar assim, vamos com todo mundo maior, não pode fazer um inventário extrajudicial. Todo mundo capaz, porque você teria que registrar judicialmente esse testamento. Olha só, você teria que registrar judicialmente esse testamento, né? E, em tese, aí, assim, ainda sendo uma pessoa muito liberal, falar, não, uma vez registrado judicialmente, agora a gente pode fazer um inventário extrajudicial. Mas, veja, se você está cumprindo cabalmente o que está no testamento, as pessoas elas se sujeitaram ao que está no testamento, todos são maiores, tem sentido eu ter um procedimento, eu ir para um procedimento obrigatório de registro de testamento judicial, em que todo mundo vai cumprir? É meio lógico isso? Qual seria assim, a lógica disso, né? Então, assim, eu não poderia, dentro do inventário extrajudicial, numa hipótese dessa, eu declarar, olha, existe o testamento tal, o testamento está aqui, nós estamos cumprindo aqui cabalmente esse testamento, a partilha, eventualmente, foi inspirada nisso aqui. Porque é confuso, é um pouco confuso, e eu falo isso bastante lá, a gente tem um procedimento que ele é bifásico. E se você for prestar atenção, isso é muito importante também falar sobre isso. Se eu seguir literalmente o que está no Código de Processo Civil, provavelmente, e eu fizer o registro do testamento antes da abertura do inventário, eu vou abrir o inventário fora do prazo. Porque eu tenho 60 dias para abrir o inventário. Só que, em tese, eu tenho que, corretamente falando, eu teria que fazer o registro antes. Então, veja, há algum problema? Então, o que eu estou falando, assim, então, nós temos um procedimento, porque lá atrás, no Código 73 e no Código de 16, se imaginava uma ideia de que todo o inventário ele era judicial. Uhum. Então, a gente tem um problema. Mas eu concordo plenamente com a Ana, quando ela falou, a professora Ana, que, na verdade, então, o que a gente fez? Quando a gente colocou esse testamento emergencial dentro e você vê que a posição dele, até a posição dele topológica, ela é meio estranha. Uhum. Porque se for fazer uma análise, olha como é que a gente... Assim, vamos fazer uma análise assim, da estrutura, uma análise desse próprio testamento. Esse testamento, ele é um testamento ordinário ou um testamento especial? Ele é tratado dentro, como se fosse testamento particular, como se fosse um testamento ordinário. Mas, na verdade, ele é um testamento excepcionalíssimo. Então, ele está até fora do lugar. Até, Rodrigo, vou me permitir aqui ponderar uma coisa com você. Eu defendo que a gente tinha que acabar com esses testamentos especial, marítimo, aeronáutico, militar, ficar tudo no 1879. Porque o 1879 já prevê todas as situações excepcionais.
E, né, então, a gente fica estudando testamento marítimo, aeronáutico. Quem é que alguém já viu alguém fazer um testamento no avião, entendeu? Professora Giselda. Professora Giselda, por mas, favor. Olha só, mas eu vou fazer uma brincadeira aqui, eu vou fazer eu vou falar assim, vocês... É aquilo que eu coloquei mais tarde. Veja, só tem sentido a gente falar de testamento marítimo, de testamento aeronáutico, dentro daquela perspectiva que eu falei lá atrás, porque é um direito tão antigo, na hora que moldou, porque, olha só, então imagine uma situação, eu estou dentro de um avião, eu estou dentro de um navio, né, estou numa guerra ou alguma coisa assim, se eu for levar isso a ferro e fogo, olha só, eu não posso fazer o testamento de emergência, eu tenho que chamar o comandante. Isso, do navio. Então, o comandante lá está preocupado com um monte de coisa. Comandante, por favor. Veja, deixa aí esse avião, vem aqui fazer meu testamento. Vem aqui, não. Então, assim, isso. Então, é muito legal assim, poder compartilhar uma conversa dessa assim, informal. Veja, essa é uma preocupação minha, que a professora Ana acabou de dizer, olha, qual o sentido que eu tenho hoje de ter um testamento militar? Veja, um testamento, né? E testamento marítimo. Quantas vezes? Então, seria muito melhor eu ter esse testamento de emergência, né? Que, para mim, é um testamento emergencial. O nome que eu falo assim, quando eu estou ministrando aula na graduação, eu falo, olha, esse aqui é o testamento mais de emergência que tem. É verdade. É um testamento, assim, e como é que eu vou colocar, né? Como é que a gente vai trabalhar? Então, eu acho que a gente está num sistema, isso que eu volto a dizer, o sistema de direito material que a gente tem hoje é um sistema que deixou o processo de inventário totalmente engessado. A gente está numa situação que o inventário, hoje, ele virou um palco para a gente ter discussão. Porque eu brinco, olha só como é que em 73 o inventário, de fato, não teria problema. Vamos lá, vamos começar. Vamos começar do simples. O casamento, ele era indissolúvel? Indissolúvel. Já resolvemos um problema, não resolvemos? Segundo ponto. O cônjuge, em regra, ele era herdeiro? Não. Tinha um usufruto vidual, né? Não, mas não era herdeiro. Bom, aí vamos discutir a natureza do direito, mas eu vou pular essa discussão que não... Não, mas veja, mas vou voltar então de novo. Você vê como é que isso é complexo. Esse usufruto vidual, na verdade, se a gente for voltar lá, não era nem para todos os casos se aplicar. Porque poderia ter contemplação, mas, enfim, vou pular, você vê como é que é. Então, ó, o cônjuge não era herdeiro. Quais os filhos que herdavam? O casamento ele era indissolúvel? Só os filhos de dentro do casamento, filho legítimo. O inventário era um processo que não tinha, ele não tinha variáveis de complexidade. E mais, as titularidades, isso é muito importante de entender também. Quais que eram as titularidades de 73? São as mesmas titularidades que nós temos agora? Ou as titularidades elas mudaram? Agora o que a gente tem é a riqueza mobiliária, né? E o código continua fixado na riqueza imobiliária, essa outorga conjugal, né? Para vender um imóvel tem que ter outorga conjugal, mas para vender um grupo de ações milionárias não tem que ter outorga conjugal. Então, quer dizer, sem dúvida, eu acho que a gente tem uma lei descompassada, né? E o CPC acabou avançando em alguns pontos, mas no inventário, realmente, o que eu às vezes penso é a própria questão do incapaz, né? Do menor, que tem que fazer o inventário pelo rito mais longo, né? Se a gente tiver um inventário que só tem dinheiro, vou dividir aritmeticamente. Por que eu tenho que seguir esse rito tão longo? Né? Então, eu acho que a gente realmente, no inventário, não tivemos...
assim, mudanças que tenham impactado a nossa sociedade de uma forma mais, né, vamos dizer assim, com maior contribuição, realmente. Né? Então, e hoje, veja como é que é a situação complexa. E a Covid, para mim, ela desnudou esse problema. Ela deixou, assim, a questão do testamento que a gente está discutindo, ver se tem sentido. Né? Veja, no momento deste confinamento, olha lá, olha como é que a gente está trabalhando, os rigores do testamento. Olha, a pandemia está mostrando para a gente, né? Por isso é que, apesar de tudo, Rodrigo, eu festejo 1879, sabe? Porque em que pese tudo isso, houve realmente tem um dispositivo na lei que resolve essa situação. Eu posso até dizer, não, o juiz não vai achar que isso é circunstância excepcional. Vai achar que é, né? Acho que 99% dos juízes vão dizer que isso era uma circunstância excepcional, né? Então, claro, não posso garantir, né? Mas eu acho que a gente está vivendo essa situação, né? Então, eu festejo o artigo 1879, né? E acho que a gente realmente vai ter que, né, ir se adaptando a essa situação toda nova, né? Essa realidade C, que vai ser uma realidade muito diferente. Vão ser vários Cs, porque cada dia vai mudar um pouquinho, né? Não vai ser sempre igual, né? Eu vou dizer mais. Talvez a pandemia ela nos chamou a atenção para a importância desse testamento. Isso, claro, exatamente. Algo assim. Então, na verdade, o que eu acho? Assim, a gente está vivendo um momento agora, e a gente está vivendo agora um momento em que para mim foi muito assim, vou fazer um desabafo aqui, já que eu estou com a minha eterna professora aqui. Eu parei, eu estava praticamente com o livro terminado, e eu parei para fazer reflexões sobre inventário. Eu já fiz algumas críticas ao procedimento, à forma, mas eu parei para meditar, porque eu acho que se tem alguma coisa positiva que nós vamos tirar desse período disso tudo, vão ser essas reflexões. Eu acho que são reflexões que a gente começa a efetivamente a pensar. Veja, com esse sistema todo, olha só, eu vou fazer uma comparação que parece ser descabida, mas é para a gente pensar. Não há nada mais formal do que um processo judicial, os atos, os ritos. E nós vamos ser obrigados ao quê? Nós estamos sendo remetidos para processos com audiências virtuais, processos eletrônicos. Veja, será que isso também não vai ser uma abertura para os testamentos? Veja, é bem provável. Será que isso não vai ser uma abertura para os testamentos? Então, eu vou dizer mais. Eu tenho um zelo. Eu, quando sou consultado para fazer um testamento e tal, eu independentemente de ser testamento público ou não, eu tenho sempre o zelo de gravar, pedir para que o testador ele leia o testamento, e eu faço ainda perguntas para ele se ele compreendeu exatamente o que ele testou. Veja, bom, porque é uma situação que ela é interessante. O que numa situação dessa vai valer mais na hora de se compreender? O sujeito lendo, eu tenho vários vídeos, eu fiz vários, o sujeito lendo e ele explicando, às vezes, para cada herdeiro o motivo de cada deixa. Será que isso pode valer mais? Será que isso, como elemento, a gente não pode trabalhar com essa ideia da tecnologia? Será que a gente não pode trazer esse elemento da tecnologia? Então, eu acho que essa ideia da Covid agora vai ser uma grande mudança. Sinceramente, eu acho que a gente vai ter assim, uma grande mudança. E eu não tenho medo, que eu vou falar aqui agora, de perder muita coisa que eu escrevi. Eu até conversei com a editora, que talvez, eu estou sendo super pressionado, porque é uma coleção que já está bem adiantada, e o meu volume lá é um volume
ficou para o fim. Então, mas eu falei, olha, esse momento de Covid a gente precisa refletir, porque eu acho que isso deu uma alteração, uma mudança em muita coisa para a gente pensar sobre o processo de inventário. Eu tenho assim, uma convicção muito forte sobre isso. E só para fechar aqui, eu tenho essa ideia e eu vejo assim, todo esse avanço de liberdade, de autonomia que nós tivemos no direito de família, eu acho isso fundamental, fantástico. A professora Giselda está aqui, eu sou apaixonado, professora, por todas as lições que eu tive com a senhora, né, minha professora. Mas todo esse avanço que a gente teve quanto ao afeto e tal, quanto à liberdade no direito de família, se a gente fizer uma análise nua e crua, isso está projetado no direito sucessório, ou o direito sucessório nosso continua sendo o direito mais patrimonialista que nós temos. Então, assim, eu acho que a gente está num momento de grande reflexão. Eu acho que assim, se a Covid, vamos tentar ser um pouco poliana aqui. Vamos tentar ver uma coisa positiva da Covid. Eu acho que ela impactou a gente para a gente repensar muita coisa. Verdade, Rodrigo. Isso tem sido percebido em vários âmbitos mesmo, não só nas sucessões, no caso do direito civil, né, que a gente trabalha muito, né? No processo, eu vejo também que você tem discutido muita coisa de processo também, mas também lá nos contratos, né, nas relações de família, né, uma discussão forte em torno da relação de família agora mesmo a gente está tendo, né? Até na responsabilidade civil. Na responsabilidade civil, né? Quer dizer, de fato, tudo isso tem chamado a uma mudança de todo modo, né? Professora Giselda, eu quero dizer para a senhora o seguinte, e para a Ana e para Rodrigo, um papo bom assim, ele passa muito rápido, vocês não vão acreditar, mas nós já estamos aqui ao vivo há 1h30. Olha só que coisa interessante, né? E, infelizmente, a gente vai ter que encerrar em razão do tempo mesmo, mas, professor Giselda, eu gostaria muito que a senhora dissesse algumas palavras em torno do que a gente experimentou aqui de experiência. A gente ainda tinha muitos temas bons sobre a remoção do inventariante, a própria questão lá do administrador provisório, né, antes da chegada do inventariante, que também é um tema complicadíssimo, né, mas que vai dar ensejo a gente se reunir de novo para uma nova ocasião dessa, daqui a alguns dias ou meses, um pouquinho mais na frente, quando as coisas começarem a ficarem mais claras também, a lei pode entrar em vigor, se de repente ela for aprovada, a gente pode voltar para tratar já com a lei mesmo em vigor, o RJET, no caso, né, o projeto de lei 179. Professora Giselda, gostaria muito de escutá-la também, viu? Claro, eu fico, então, com reserva para a nossa outra reunião, falar sobre alguns assuntos. Hoje, várias vezes, eu senti mesmo vontade de falar, mas fiquei muito mais agradada em ouvir esses dois, sabe? É fantástico. Eu tenho uma coisa para falar diretamente para o Rodrigo Mazei. Eu notei, todo mundo notou, o Rodrigo preocupado com o livro, que ele escreveu com tanto cuidado, com tanto estudo, com tanta dedicação e competência. Então, não sabe se agora manda o livro para... Né? A Covid te pegou na curva do caminho, né? Eu tomo a liberdade de fazer um conselho, se você aceitar. Eu me lembrei da coleção do professor Pontes de Miranda, 70 volumes dele, que a família custou tanto tempo para deixar atualizar. Então, finalmente, muito tempo depois, décadas depois, a família consentiu na atualização. O que os atualizadores fizeram? Colocaram as suas impressões em lugar geograficamente distinto do texto original de Pontes de Miranda, o que eu achei uma coisa fantástica. Lá está preservado o que o mestre pensava, e embaixo, dentro de um retângulo, dentro de um espaço delimitado, fechado, o que o atualizador de 2012, 2013 pensava. Então, isso é uma boa ideia. Se você pegar dentro do seu livro, onde sentir necessidade de fazer as mudanças,
faça dentro de retângulos, por exemplo, que no momento em que, quando nós chegamos na realidade C, né? E quem tem uma palestra muito legal sobre isso é o José Fernando Simão. Quando nós chegarmos na realidade C, se tudo se modificar, se todas as leis que fizemos, todas as decisões que tomamos forem transitórias, o nosso pensamento doutrinário também talvez seja transitório. Daí você só apaga os quadradinhos. Não fica legal? Você fez os comentários que quis, mas deixou a sua obra de um jeito razoável. Do mesmo jeito que os nossos projetos de lei, nós sabemos deles, eles terão vida temporária, né? Quando que a Covid vai acabar, não sei não. Eu tenho um dia que eu imagino que seja aqui na minha cabeça, mas eu não posso falar, porque não tenho bola de cristal e não sou cientista. Mas eu acho que, brevemente, tudo volta, Ana Luísa, mais ou menos para o lugar dentro de direito às sucessões, que, Rodrigo, é o direito mais fechado, mais patrimonialista que existe, é a coisa mais antiga. E eu não entendo por que nós gostamos disso. Né? Eu não tenho nada por esse direito confuso e desgraçado. Mas talvez seja só um passo esse de modificações legislativas, doutrinárias e de manifestação do Poder Judiciário a respeito dos casos de agora, que eles tenham temporalidade. Eu penso isso, queria te falar, quem sabe você está realmente triste, está estressado, por causa... Eu estaria. Eu estou muito estressado com porque muita coisa assim, algumas coisas se confirmaram, mas outras assim e acabaram se ratificando, mas outras a gente acaba ficando preocupado, e mostra assim por outro lado, ratifica uma parte importante que eu coloquei no trabalho. Vou fazer aqui uma confissão para vocês. O texto hoje está com... Eu até conferi antes aqui da live. Tem 849 páginas. Puxa vida. Nessas 849 páginas, ela tem uma introdução. E quando eu começo a comentar o artigo 610, eu gastei 280 páginas. Eu tenho um livro para explicar as conclusões, o raciocínio que eu tenho sobre o direito sucessório. Então, em muita coisa, por incrível que pareça, a Covid ela confirmou a introdução. Então, assim, eu acho que o que eu vou fazer? Eu vou dar uma respirada mais uma semana. Isso. E vou voltar com calma, vou começar a fazer uma releitura, mas eu vou ter que mexer em alguns pontos. Certamente. Em alguns pontos. E certamente um dos grandes exemplos que a gente vai ter agora do testamento particular, aí falando para todo mundo aí, qual é o grande exemplo do testamento particular emergencial? Aí, ó. Agora é verdade. Professora Giselda. Foi uma alegria participar. Hoje, o meu dia hoje foi e vai continuar sendo. Minha próxima live é sobre extinção dos contratos, com o professor Vilaça e o Mário Delgado. E então, hoje o dia foi excepcional. Durante a tarde, tivemos uma banca, uma dissertação de mestrado aqui, da qual participou a Ana Luísa. Eu não sei o que ela fez com as crianças dela, porque eu não vi um pio, nem das crianças, nem do cachorro. O cachorro não tem, o cachorro não tem. Eu não sei como é que nós estamos vencendo tudo isso e conseguindo levar adiante. Um beijo gigante para você, Ana Luísa, minha querida menina, minha querida amada. Que admiração tenho por você. Rodrigo Mazei, nem se fale. Meu primeiro doutor, lembro hoje com tanta gentileza. Obrigada. Meu primeiro doutor na FADISP. Meu primeiro doutor lá no Largo São Francisco. Então, já faz tempo demais. E Rodrigo Toscano, você é aquela maravilha de sempre, aquela gentileza, Olha, muito obrigada por ter facilitado para mim a participação hoje
nessa live que eu adorei. Um grande abraço. Obrigada. A senhora é sempre muito bem-vinda entre todos nós, né? Nós somos verdadeiros e eternos aprendizes, né, das lições da professora Giselda Hironaka, né? É muito bom ter a senhora por perto. Ana, eu vou abrir a palavra para você fazer as considerações finais também, para a gente já se encaminhar para o encerramento, né? Você fica com a palavra. Então, eu queria agradecer de novo esse convite de estar aqui com vocês todos, professora Giselda, Mazei, você, Toscano, e dizer para as pessoas que está numa hora também da gente respeitar a nossa forma de ver e de lidar com a pandemia, né? Então, cada um está podendo fazer o que é possível, vamos dizer assim, né? Então, acho que a gente também tem que se cobrar menos, né? Porque esse é um momento muito especial. E na nossa profissão procurar evitar os litígios, procurar tentar equacionar todos os dramas que estão acontecendo agora, né? Então, é um recado um pouco pessoal mesmo, do que eu tenho pensado no dia a dia, né? Não se cobrar tanto e como operadora do direito, assim, advogada, tentar evitar, né, o que puder os litígios. Muito bem, Ana. E, Rodrigo, você também com a palavra para as considerações finais. Bom, eu quero dizer assim, foi um prazer muito grande. Peço desculpa pela confusão toda aí. A gente está com um problema aqui, agora que eu fiquei sabendo aqui, de fibra ótica na região. Então, eu tive que ir para o 4G, então, com essa confusão que deu aí. Peço desculpas aí. Professora Giselda, mais uma vez, eu te amo. Eu te amo do também. Coração. Eu também te amo. Ana, eu sou uma pessoa que eu tenho um respeito muito grande pelo seu trabalho. Eu fiquei muito feliz em ter dividido aqui esse encontro. Meu xará, querido, né? Obrigado pelo convite. Desculpe aí e tal. E eu vou falar uma coisa para vocês aqui de coração. Isso aqui serviu, de certa maneira, igual terapia para mim. Porque eu estou num momento, por dois motivos. Eu estou num momento de angústia quanto ao trabalho. Eu estou num momento assim, de extrema angústia de terminar o trabalho. Xará sabe disso. Né? Sabe aquela situação de você terminar e lá entregar o filho? Então, tá assim... E em cima da hora aparece algo que te coloca em dúvida se você vai ter condição de ser pai. É como se você vai ter o filho, você, mas será que eu vou ter condição? Mas, como aconteceu isso comigo, quando meus filhos nasceram, né? A Maria e o Gabriel, eu vou entender isso aqui como mais um ato aqui para eu refletir. Queria agradecer por ter dividido para você isso aqui. Foi ótimo que eu não tive que pagar a terapia, né? Barato. Isso aqui, eu pude fazer uma terapia com todos vocês aqui, né? Mas foi assim, sensacional. Peço desculpa novamente pela questão aqui, mas eu acho assim, e aqui eu falo aqui para assim, do fundo do coração que eu vou dizer, vocês recebo isso da forma mais sincera e honesta possível. Aqui estavam presentes hoje 3 pessoas que eu tenho uma admiração acadêmica muito grande. Eu acho que são pessoas assim de altíssimo nível, que eu tenho um respeito quanto ao trabalho. E digo mais, a partir de hoje, até pela paciência que vocês tiveram comigo, em serem meus terapeutas, meus psicólogos, eu tenho hoje mais respeito ainda por vocês. Então, agradeço aí a todos aí. E agradeço ao público que, de certa maneira, também foi aí, participou da minha terapia em grupo aí. Na verdade, Rodrigo, nós vamos mandar o número da conta da gente, nós 3, para pagar a terapia. Pode mandar. Vou mandar. Aliás, você pode pagar em vinho, eu esqueci de dizer, viu, professor Giselda? E Ana também, mas é meu companheiro de discussão sobre vinho, história... Ele sabe tudo de vinho. Geografia, nós estamos bolando agora uma live muito bacana, hoje a gente já falou sobre isso, sobre o Châteauneuf-du-Pape, para a gente tratar sobre Avignon, sobre a vida dos papas em Avignon e tomar um vinhozinho também online, e logicamente vocês estão convidadas. Né? Sim, eu sei cantar uma musiquinha em francês, tá bom? Maravilhoso, né? Maravilhoso. Mas, professora Giselda, tem algumas pessoas que estão perguntando aqui onde é que vai ser a live do
do nosso grande amigo, que daqui a uns dias também vai estar conosco aqui, que é o professor Mário Delgado e o professor Álvaro Vilaça Azevedo. Eu vou assim buscar. Como a Silvia, o ícone. Não, eu tenho aqui já a informação, já peguei aqui. Vai ser no Instagram chamado Notório Jurídico. Isso. Notório Jurídico. O horário, agora às 19 horas, deve estar lá se iniciando, né? E claro que todos estão já certamente por lá. Eu também gostaria de lembrar que amanhã, às 15 horas, nós vamos ter uma live, uma reunião com 2 grandes juristas brasileiros, que é o professor Marcos Bernardes de Mello e o professor Paulo Lobo, para tratar da teoria do fato jurídico, né? E essa live acontece às 15 horas, através do YouTube do professor Marcos Errar, que eu vou fazer divulgação também no Instagram. Quem estiver lá no Instagram também pode acompanhar. Já vou deixar o link lá para facilitar as entradas também, né, para todo mundo acompanhar lá, né? E eu gostaria demais de agradecer a todos que nos acompanharam. Impressionante a quantidade de pessoas que passaram aqui pela nossa sala, que assistiram a gente. Alguns precisaram sair um pouquinho mais cedo, muitos deixaram um abraço para todo mundo. E eu só vi elogios aqui. É impressionante como, de fato, a gente conseguiu construir um ambiente técnico, um ambiente de muito aprendizado para todo mundo. Aliás, eu acho que durante a pandemia, a nossa função social enquanto professores, juristas, é justamente essa: compartilhar um pouquinho do que a gente sabe com todo mundo e depois deixar aí para todo mundo também escutar e assistir, né? Muitíssimo obrigado a todos, a Ana, a professora Giselda, a Rodrigo, e eu espero que mais à frente a gente volte e possa ter uma outra oportunidade sobre direito sucessório aqui novamente. Um grande abraço e muito obrigado.